Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem. Vamos relembrar alguns conceitos rapidamente. O que é paisagem? Vocês já aprenderam isso um pouquinho no ensino fundamental, no terceiro e no quarto ano. Paisagem é identificada por características uniformes que vão até onde nosso olhar alcança. Ou seja, do ponto que eu estou nesse momento, ou que eu consigo enxergar ao meu redor observando alguns pontos, tudo isso é paisagem. Então, onde nosso olhar alcança, pode ser considerado uma paisagem. Diferente do que as pessoas pensam que paisagem é apenas um lugar bonito, não. Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar. Então, é composta do movimento dos seus elementos: pessoas, animais, carros, cheiros, sons, calor, frio, história e cultura das pessoas. Então, a paisagem envolve tudo, não é algo estático. Tudo que tem dentro dela é paisagem. Importante a gente lembrar, então, que paisagem não é apenas o que achamos bonito. Isso aqui é uma paisagem e isso aqui também é. Então a gente consegue ver que o que a gente está enxergando nesse momento, independente do que seja, se a gente acha bonito ou não, legal ou não, correto ou não, é uma paisagem. E aí, quando a gente está olhando da nossa casa, da janela da nossa casa, também é uma paisagem. E a gente começa a classificar que tipo de paisagem é essa. Existem dois tipos de classificação: a paisagem natural e a paisagem humanizada. Ou seja, paisagem natural é tudo aquilo que apareceu, que é da natureza, que não foi feito por ninguém ou modificado por ninguém. A própria natureza construiu. Então, isso é chamado de paisagem natural. A paisagem humanizada, diferente dela, foi uma paisagem construída pelo homem. É o que a gente vai ver agora. Então, paisagem natural é formada por elementos da natureza, que sofreu pouco ou nenhuma interferência da ação humana. Nela a gente encontra árvores, rios, montanhas. Então imagina que você viaja para algum lugar muito legal, que tem bastante mata, que foi preservada ainda. Aquela é uma paisagem natural. E que não teve uma intervenção do homem, ou que teve muito pouca intervenção do homem. Ela foi até mudando durante o tempo, mas por ela mesma. Já a paisagem humanizada é aquela paisagem construída pelo homem. A gente pode chamar de paisagem composta ou cultural, é formada por elementos criados pela ação humana, como as ruas, as casas, os prédios. Então, os elementos se misturam. Vamos pensar assim, antigamente, possivelmente no lugar que a gente vive hoje, era tudo mato, era tudo paisagem natural, era tudo coisas criadas pela natureza. Com a chegada do homem, ele foi modificando aquela paisagem, aquele espaço. Se a gente observar na fotografia aqui do Rio de Janeiro, a gente vê que tem a área de mar, que tem a área do Pão de Açúcar e a área de outras montanhas na cidade do Rio de Janeiro, mas tem também toda paisagem construída pelo homem, o Cristo Redentor, os prédios. Isso já é uma paisagem humanizada. Ela pode ter um pouco de elemento natural, mas ela é basicamente uma paisagem. Quando a gente olha daqui, a gente vê que ela é uma paisagem construída pelo homem. Então é importante a gente saber essa diferença do que é paisagem natural e do que é paisagem humanizada. Para a gente refletir, essa imagem aqui, por exemplo, ela representa uma paisagem natural ou humanizada? Ela é uma plantação de milho. Se a gente for pensar, bater o olho e falar, é natural, por quê? Porque é o milho veio da natureza. Mas, na verdade, quando a gente está falando de plantação de alimento, a gente sabe que quem fez essa paisagem foi o homem. Apesar dela usar um elemento natural, que é o milho, essa paisagem é uma paisagem humanizada, porque quem plantou um monte de milho naquele local que possivelmente antigamente era mata foi o homem. Então, não se enganem, é uma paisagem humanizada. Então, vamos terminar por aqui nesse momento, depois a gente vai falar sobre as mudanças dessa paisagem, ok? Boa aula a todos, até mais!